Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, minha gente, eu sou o professor Toninho e este é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Aqui falamos, como diz o próprio nome do programa, aqui falamos sobre a Vila Prado e seus personagens, suas histórias, trazemos convidados que tenham histórias legais para serem contadas sobre o bairro. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o professor Marco Antônio Leite Brandão, né? Exato. Mesmo o nosso querido amigo Marco Bala, né? Como nós o chamamos, que falará sobre os cinemas aqui no bairro da Vila Prado, né, Marco? Tudo bem com você? Tudo bem, é uma honra, né, ter um convite, né, de vocês aqui da Viva a Vila, né? Fala um pouquinho sobre você, Marco. Você é historiador, né? Não, a minha formação fiz engenharia elétrica na ESC. Engenharia? Né? Poxa vida, para mim você... Eu acabei entrando nessa questão de história, porque assim que eu entrei, sempre aconteceram duas coisas de imediato, né? Eu fui morar no alojamento da USP, aí no campus da USP, né? E logo no começo saí tentando procurar algum bico, algum emprego, tal. Que eu era até rimo de família na época, né? Então a coisa enrolava eu ter saído de São Paulo para vir para cá, né? E aí, naquele momento, pintou um concurso interno, lá no Cursinho Caso, para monitores. Nossa. Então eu me inscrevi em todos, que abriram uma série, né? Química, Física, Matemática, entrei em todas, né? E o primeiro que fez a seleção foi História. Então logo de cara eu acabei entrando. Eu morava no alojamento, fui bolsista do COSES. Naquele momento, estava começando o boom da Sessão Maldita, José Cirino Leandro, né? Eu até entrei acompanhava o curso de crítica de cinema que ele montou lá, porque uma das vantagens que a gente tinha é que a gente entrava de graça, apesar de ser mais barato, né? A Sessão Maldita, né? Entrava de graça. O compromisso da gente era distribuir os folhetinhos, né? Os folhetinhos que a gente chama os folhetinhos Chaplin, né? Da Sessão Maldita. Eu distribuía lá no cursinho, distribuía no alojamento, eu morava no caso, né? E aí também entrou nessa questão de cinema, né? Sim. E ter memória de cinema e acabar chegando, ter que estudar E aí, o ano que vem, São Carlos vai fazer 130 anos de cinema. Poxa vida. É uma raridade, ó. As pessoas não sabem, provavelmente. Isso aí, ó, é para se pensar em termos de Brasil. Porque os irmãos Lumière lá na França é 1895. Né? 1897, um ano e meio praticamente depois, ali na Coronel Salles, né, o grupo de variedades Nicolas Fauré, ele já tinha vindo antes aqui, né, uma companhia familiar, com as companhias, né, de teatro, tal, ambulantes, tal. E eles apresentaram, ali não chegou sendo o aparelho Lumière, mas já viu logo em seguida, era o Diaforama Universal, uma coisa assim. Mas nós somos dos pioneiros, se não do interior brasileiro, né, a presenciar o que seria chamada a sétima arte, né? Aliás, nós somos pioneiros em muitas coisas. Né? São Carlos é um microcosmo sensacional para se contar, não apenas a história de São Paulo, tal, mas do Brasil, em todos os níveis, né? Aqui os documentos mais antigos, a referência é século XVIII, depois tem a época da escravidão, eu fiz uma grande pesquisa sobre, até lancei um livrinho em 2008, São Carlos do Pinhal no tempo da Casa Grande Senzala, depois tem a grande boom da imigração, né? Aí você tem um processo de urbano-industrialização, e a Vila Prado vai entrar nessa, sobretudo na urbano-industrialização, né? E o capital dos grandes proprietários aqui, ele já não era mais no escravo. Do escravo vai ser mais ou menos de 30% do capital. No Vale do Paraíba vai chegar a 80%, 90%. Por isso que arrebenta lá. Aqui não. Aqui eles já investiram em banco, investiram em ferrovia, investiram no imobiliário. E nos imigrantes. Né? Por isso que você vai ter São Carlos ao longo do século XIX para o XX, essa potência econômica no interior aqui. E aí você vai ter um impacto a nível cultural, tal, né?
Cinema vai aparecer aqui dos pioneiros. Santo Eudócio, em 1914, 15, tinha cinema lá, passava filmes. Onde tem capital... Aí você vai ter o reflexo em outros aspectos da cultura, né? E cinema é um deles, né? Cinema e teatro. Né? Então, até você chegar... você vê, para entrar nessa história do cinema na Vila Prado, né? Na década de 50, São Carlos vai ter 5 cinemas. Poxa vida, na época o cinema... Então, até os anos 50 é o grande boom, né? Depois que vai começar, você tem as mudanças na própria indústria do cinema, a emergência da televisão, né? Essas coisas todas, né? Então, no planeta inteiro. Né? Tem até uma coisa engraçada, né? Numa conversa que eu tive com o Exxon Nicola, ele falava o seguinte, né? Quando ele assistiu aquele filme lá, o Cine Paradiso, ele falava, o cinema aqui dentro de São Carlos era igualzinho. E ele conta um episódio interessante, né? Ele estava passando um filme de cowboy, e isso era no Cine... Agora não lembro se falou no Cine São José, depois, ou se foi no Cine Joia e tal, né? Tá naquele filme de faroeste. Aí, tá lá os camisas, né, azuis. Atacar, sempre os índios, né? Já faz parte da pedagogia de ser... contra os índios, né? Aí ele falou, nós vamos levar esses índios para a reserva de São Carlos. Lá nos Estados Unidos tem mesmo porta lá, né? Aí diz que o cinema, aquela zoeira toda, tal, falou São Carlos, né? No filme lá, reserva para índio, né? E, então o cinema vai fazer parte do imaginário são carlense desde 1897. 97. Aí depois você vai ter a empresa Teatral Paulista, que vai ser a maior do interior, uma das maiores talvez do interior brasileiro, que vai até 1975. Ela vai ser dona do Cine São Carlos, né? Cine São José e tal. Aí vai aparecer essa empresa tinha vários cinemas, então. Dezenas. É a maior rede do interior, né? Então, é outro espanto de São Carlos. É outro daqueles espantos. Eu estou escrevendo sobre isso e logo deve sair alguma coisa sobre isso. Mas voltando à Vila Prado, qual foi o primeiro cinema? Então, o primeiro foi o Cine para Todos. Então, inclusive, até tem aqui a nota, quer ver? Essa aqui é a nota que saiu no Correio de São Carlos de 29 de dezembro de 51. Inaugura-se hoje na Bela Vista o Cine para Todos. A Vila Prado e Bela Vista formam, juntamente com Botafogo, um recanto de nossa cidade que, devido ao seu prodigioso surto de progresso, aqui tem, podemos citar, fiação e tecelagem, Germano Ferre, Indústria Pereira Lopes, Indústria Narvaez, Então, em 50, então apareceu o cinema aqui, que tinha uma demanda para cá, porque o polo industrial de São Carlos vai ser aqui. Você tem o centro e você vai ter a Vila Prado. Então, a Vila Prado vai ter uma, entre aspas, vocação industrial, e se você tem indústria, você tem operário. E se você tem operário, né? Você tem movimento sindicalista. A Vila Prado começou assim, né? Como um bairro operário. Você tem a ferrovia, né? Você tem também meio ligado ao pessoal próximo à ferrovia, né? E então São Carlos tem essa vocação até, né? O ponto máximo quando você estava o auge, né? Nos anos 60, tal, dos Pereira Lopes, né? Então e hoje mudou o perfil, porque antes você podia ver, por exemplo, o capitão de indústria andando por ali. Por São Carlos, né? Agora sabe-se lá onde está. De repente está com a Blackwater. Você vê, quando faliu a Lojas Americanas, um dos acionistas da Bela era a Blackwater, né? Então, hoje mudou completamente a coisa. Eu não imagino que a Electrolux hoje talvez esteja na mão próximo a essa história toda, né? Já foi para os Óssimos e depois agora sabe-se lá quem está nessas coisas. Então, entre aspas, a pessoa física, o capital, o capitalista, né, mas existem esses fundos, né, que hoje que são, pelo menos no Ocidente, né? Porque no Ocidente esses fundos virou essencialmente papel, né? Diferente do que acontece na China, acontece na Rússia, né? Mas aí São Carlos, ele vai ter essa vocação são carlense de ser operário, industrial. A Vila Prado, isso. Não é à toa que você vai ter Senai, SESI, escola industrial, tá tudo amarrado, né? Então você vai ter atividades esportivas, né? Então você vai ter o Teatro Operário do SESI. Francisco Mamorato, durante uma década, teve o Teatro Operário do SESI, né? Onde ficava esse teatro? Aqui na... Ali você pega hoje,
Então, e foi no lugar teatro, ali é rua... Deixa eu, aqui acho que eu tenho na rua, né? Ó, aqui tem pra você dar uma olhada, tem uma foto do SESI. Tá? Ali hoje você tem uma casa que você tem 3 árvores belíssimas, é uma esquina. Ali é rua Bernardino de Campos 650. Sim. Né? Ali que começou o Para Todos. Depois ele foi... Onde é o SAI ali, mais ou menos, por ali? Isso, na Bernardino? É próximo à igreja, né? Ah, sim. Ali, próximo à igreja. Depois ele foi alocado pelo SESI, Serviço Social, então ele fazia teatro e cinema. Então aqui, ó, Cine Teatro do SESI. Uhum. Cine, tem né? uns artistas aí. Depois houve um período a área ali vai ser adquirida pelo pessoal foi criado o Cine Avenida, a empresa que criou o Cine Avenida, e ela também adquiriu o espaço onde está o SESI. E aí acabou sendo com a prefeitura uma troca. Mas havia uma preocupação, então, com a educação do operário, né? Era Vargas, com a né? cultura do operário. Era Vargas. SESI, o cinema era o SESI. Era a época realmente ainda de impacto das políticas pró-trabalhador de Getúlio Vargas. E depois o SESI encerrou, tem até o documento quando encerrou, quer ver? Correio de São Carlos, de 1º de junho de 58. O Serviço Social da Indústria SESI comunica aos seus beneficiários que, a partir desta data, encerra as atividades do Cinema SESI. Citou Rua Bernardino de Campos, 650, Vila Prado, motivado pela entrega do prédio ao seu novo proprietário, que era o pessoal, né, do Cine Avenida. Ah, sim. Então, os mesmos proprietários e tal, mas aí houve uma troca de terreno para onde depois ficou o Cine Joia. Eles deram o nome de Cine Joia. Quer ver a inauguração do Cine Joia? Deixa eu ver se eu tenho aqui, quer ver? Esse aqui é o pessoal do Cine. A empresa era Cine Teatro Avenida S.A. Então, era o Cine Avenida e eles adquiriram o Cine Joia, né? Aqui, né? Será inaugurado hoje o Cine Joia. Esse aqui é 1º de agosto de 59. Então, um dos assistentes disso aí, porque em 50, nessa época, mais ou menos, também fechou o São José. Então, o São Nicola, né? Para você entrar no Cinema Avenida, ela era de terno. Eu me lembro disso. Então era... Um saía, dava o paletó para o outro, entrar. Tem esses casos, O colega meu contava isso, né? Para contar essa história, né? E aí você tem quando encerra fechou em 84, tanto a Avenida, né, quanto aqui. Né? E o primeiro filme, que tem até era passar, antes de vir para cá, eu estava reassistindo o filme. O primeiro filme que passou aqui. No Cine Joias? Não, foi o filme chamado Estela. Eu estava assistindo antes de vir para cá. Já dá para assistir via baixar aquele filme da internet. Se você botar lá, você acaba... Não, era... Quer ver? Se falha a memória, também dá para saber qual foi o primeiro cine no Para Todos. Quer ver? No Para Todos... aqui tem cartazes, tal. É no Para Todos ainda. Do SESI, Estela, né? Vitor Matur. O Vitor Matur, quer dizer, eu lembro bastante dele porque era um dos clássicos de antigas sessões da tarde, né? Ele fez Sansão e Dalila, Monte Sagrado, né? Então, ele é um daqueles... Aí a atriz era Anne Sheridan, e ela também é a auge, período clássico do cinema americano. Fizeram quase uma centena de filmes, seja de cinema e seja para televisão, os dois. No final da década de 50? Eles, em particular, são 30, 40 e indo para 50. Né? O auge deles. Eles, mais para frente, com mais idade, também eles fazem uma outra coisa, mas o auge. Eles são um daqueles personagens do cinema clássico americano dos anos 30 e 40, indo para 50. Então você tem aqui, eu até coloquei um cartaz de filme de época, né? Interessante os nomes, né? Cine para Todos. Cine para Todos. Que tem a característica do bairro mesmo, né? Do bairro operário. Eu acho que é pensado, foi proposital, né? Eles pensaram, nós queremos levar um cine para todos, né? Uhum. Aí você tem o primeiro filme do Joia foi Cici, a Imperatriz.
Tem também na internet. Quem quiser assistir pode ver qual foi o primeiro Filme eventualmente dá para se fazer no FESC, né? Ou algum lugar aí e tal. Fazer, vamos reassistir os primeiros filmes que passou aqui na época que inaugurou. Agora, na época da decadência, aí já estava decadência mesmo. Os últimos... aí a parte quando chega os anos 80, mesmo São Paulo, qualquer cinema já era aquele filme... virando igreja. Já era os porno espaços chanchada. se transformando em igrejas, né? E antes, né, de fechar, porno chanchada era os filmes. Então, eu tenho aqui quais foram os últimos filmes também que passou. E aí tem aquela coisa, né? O Avenida se transformou no estacionamento. Um réis estacionamento. O que foi... O Joia acabou virando um banco, né? Mas lá no centro, né? Teve que vir o estúdio virar... o São Carlos virou aquela praça de concreto ali. Praça de cimento. Os estúdios que haviam, uma época virou igreja, ainda bem que voltou a ser cinema, é uma raridade hoje no Brasil o cinema de rua, né? Mas ainda você tem essa... E agora, felizmente, né? Tem a vocação cultural com o cinema, como com teatro. Uma das heranças da era da Sessão Maldita, a Sessão Maldita 23 anos, né? De 1973 a 96, né? Acabou gerando o curso de imagem e som na UFSCar. E aí, Fala um pouquinho sobre isso, essa história da Sessão Maldita. A primeira Sessão Maldita foi em agosto de 73. Começou com a Comissão Municipal de Cultura e quem era secretária, se não me falha menor, era a Laines Paulillo. E ela convidou o José Sidney Leandro, né? E um do pessoal. A Miriam Schil participou da primeira equipe, que foi vereadora, né? Em 77, ela começa a decolar. Em 78, começa um boom. Entre 78 e 84, mais ou menos, foi um boom. Eu participei bastante nessa época, né? Foi coisa... Depois, tem uma época que vai dar uma parada, acho que 80, né? E volta em 91, 92... E vai mais ou menos se arrastando até 96. Mas qual era o objetivo da sessão? Bom, era um no fundo, clube, seria? Não, virou política pró-extensão da UFSCar. Tá. Coordenada por José Sidney Leandro. Então houve uma... Mas tipo assim, né? Era para estudar os... ele acabou transformando... Eles já vinham mexendo com coisa de cinema. Sim. Né? Mas aí o José Sidney Leandro, depois que ele entrou na Federal, tal, acabou tendo como tema... Ele era formado em pedagogia antes e tal, e acabou levando questão de ensino, educação, cultura e arte através do cinema. Que legal. Então já era isso. A tese dele foi em 83. E a tese foi em cima das Sessões Malditas. Eu tenho praticamente todos os folhetos da época. Né? Então era a questão do cinema como uma manifestação estética para a questão de arte e educação. Aberto ao público em geral, né? Mas acabou sendo em torno dos universitários. Né? Teve um grande boom, um grande auge. Né? Depois tem a parte final que tem uma decadência generalizada na cultura até brasileira. Né? Em 91, 92, ele já estava brabo, né? Mudou o perfil do estudante também, essas coisas todas, né? E hoje tem... Agora, felizmente, o SESC... Você vê, o último ano da Sessão Maldita foi em 96. Eu tenho os folhetinhos do último ano da Sessão Maldita, né? E acabou foi no SESC. Mas naquele 96, por estudante lá primeiro curso de mais som, primeiro ano. Então era né? Mas o SESC acabou herdando, tanto que tem a programação do SESC é sensacional, né? Que está até hoje. É mais uma daquelas coisas que identificam São Carlos, né? De maneira singular, né? Então, você pegar a difusão, a cultura sobre o cinema, tal, São Carlos é singular em termos de Brasil. Eu quero agradecer muito a sua presença, meu querido amigo Marco, tá? Por essa oportunidade que você nos deu aqui, dessa conversa maravilhosa sobre o cinema, especialmente na Vila Prado. Com certeza nós teremos assunto para mais programas, tá? Isso aí. Eu agora estou próximo ao grupo da Vila Prado, Viva Vila, né? Afinal, eu sou da grande Vila Prado, né? Você faz parte da nossa onda, né? É isso, meus amigos. Nós estamos terminando esse programa e certamente na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abraço, muito obrigado, viu, Marcos? Um abraço a todos.